Essa crise existencial está desequilibrando outras glândulas que não os ovários. Quer dizer, o que ela sente, que ela acha que são sintomas do climatério, são problemas emocionais que desregulam o organismo e aí sim ela sente tudo isso. Pensa no chocolate. Chocolate é a molécula mágica do Brasil. Tá? Quando os escravos chegavam no Brasil, eles chegavam com banzo, ou seja, uma depressão. Quando chegavam em Ilhéus, como é que se fazia? Dava-se o cacau para eles melhorarem do banzo. Aqui em São Paulo dava-se café, a cafeína, para melhorar do banzo. Lá no Rio Grande do Sul, a erva da morte, a erva mate, a Ilex paraguaense. Todas elas têm feniletilamina. Feniletilamina é uma molécula do amor, é uma molécula da felicidade. Do prazer. Do prazer. E a mulher necessita muito mais dessa molécula no período pré-menstrual. Por isso dá tanta vontade, a compulsão por comer chocolate. Só que junto com o chocolate que se fabrica, se colocou açúcar e leite, os dois maiores inimigos da mulher. Principalmente o leite. E em termos de equilíbrio hormonal, o grande conselho, não tomem leite. Não tome leite? Não. Eu não tomo desde os 9 meses. Ótimo. Leite só é bom para bezerro. Só? Só. Nós não absorvemos o cálcio do leite. Os países que mais têm osteoporose são os países que mais consomem leite. Os países que mais têm câncer de mama são os que mais consomem leite. Leite tem hormônios de vaca. Tá? Para produzir hormônios, infelizmente, a indústria leiteira injeta nesse animal hormônios para mantê-la com um hormônio chamado prolactina alta, para ficar amamentando muito tempo. Você toma esse hormônio que está no leite e pensa que você está se beneficiando. Ao contrário, você está fazendo um desequilíbrio hormonal em você. Uma das formas de a gente equilibrar os hormônios da mulher é pare os laticínios. Todos os laticínios? Todos os laticínios. Nós não absorvemos o cálcio do leite. O leite vem com uma molécula de proteína para bois que só os bois absorvem. Nós, seres humanos, não necessitamos. Por que nos países asiáticos as mulheres envelhecem com uma pele lisa, sem osteoporose, baixíssimo índice de câncer de mama? São derivados de soja que eles consomem lá. Soja, os peixes, tem fito-hormônios. E o que é interessante em relação a hormônios, que a grande produção de hormônios não é pela indústria farmacêutica, a grande produção de hormônios está na natureza. Qualquer planta tem hormônios. Algumas mais de um, outras menos de outro. Então, os hormônios estão no corpo dos animais, nos seres humanos e nas plantas. Todo ser vivo só é vivo por hormônio. E por que o açúcar faz tanto mal também? O açúcar ele tem uma característica de desregular o nosso pâncreas. Nós temos a mulher tem uma mudança ao longo do mês na resistência à insulina. O que a natureza fez? Para que elas nos primeiros 15 dias tivessem prazer da alimentação, mas sem gula, sem fome, a mulher tem estrogênio. Esse estrogênio faz com que a sua resistência à insulina seja normal. Então você come um pouquinho de doce, está satisfeito, está ótimo. Já na segunda fase do ciclo, se você está grávida, porque toda a segunda fase do ciclo é uma gravidez, uma menstruação, um útero que chora por não ter tido nada ali, um embrião? Isso. Ela precisa de mais açúcar, de um pouco mais de energia para a gravidez. Então a progesterona faz com que a mulher necessite mais de açúcar e busque um pouquinho mais. Agora, se você tem uma progesterona excessivamente alta, você tem vontade de comer muito açúcar. Desregula o teu pâncreas, você ganha peso. Toda vez que você ganha peso, você ganha uma nova glândula. Porque as nossas células adiposas, a gordura é uma grande glândula de produção de estrogênio. E elas ficam com as boquinhas todas abertas esperando mais, né? Exatamente. E aí quanto mais açúcar a gente come, mais a gente engorda, mais a gente quer açúcar. Hormonal tem. Por isso que dizem que a gente literalmente é viciado em açúcar, porque não deixa de ser um vício. É um vício. Né? O corpo, a gente não acha que é viciado, mas o corpo da gente, essas glândulas ficam esperando o açúcar e pedindo mais. Aqui se aplica bem aquela regra. Qual é a diferença entre um veneno e um remédio? É a dosagem. É a dosagem. Hormônio é a mesma coisa. Hormônio é maravilhoso, é ótimo, mas em quantidade excessiva, péssimo, e em quantidade muito baixa, péssimo também. O que é importante é a mulher saber reconhecer seus hormônios.
Então, quando a gente criou esse livro, a gente criou exatamente para que a mulher tivesse Entendesse consciência dos isso, seus né? hormônios. Sim, porque se você sabe reconhecer ao longo do mês os seus hormônios, se você faz um processo que nós chamamos de hormobiográfico. O que quer dizer hormobiográfico? Você analisar na tua biografia o impacto dos teus hormônios. Puxa, como que eu era quando eu era criança? Como é que eu fiquei quando eu estava na puberdade? Como eu era quando eu Como se fosse um diário, só um diário da saúde hormonal. Exatamente. Então, no livro a gente tem esse diário para você colocar as tuas características hormonais, você reconhecer os teus próprios hormônios, saber quando eles estão bem e quando eles não estão bem. E aí sim poder buscar a ajuda, mas ciente do que se passa contigo, né? E a grande segredo é que, assim, uma mulher mais consciente dos seus hormônios, que saiba sobre si e sobre os seus hormônios, informa melhor ao médico. E informando melhor ao médico, ele entende, né, mais fácil aquela dinâmica hormonal, aquele problema hormonal, confia menos nas dosagens hormonais. Nós temos uma ideia de que dosagem hormonal explica a nossa vida hormonal. Não é verdade. E nem tão pouco que a gente pode se basear naquela média, né, dos resultados de exames, média que é calculada por populações, com populações completamente distintas, em áreas completamente distantes. A gente não pode ter a mesma quantidade de colesterol do que um esquimó, do que um oriental, do que qualquer outra pessoa de outro canto do país. É a gente aprender a ser tratado com individualidade, como somos, né? Sim. Eu posso ter o mesmo nível hormonal que uma outra mulher e a gente ter, sei lá, problemas completamente diferentes em relação a isso. Quantas vezes você encontra pessoas saudabilíssimas de 94 anos... É verdade. Tá, que tem o colesterol alto, a pressão alta e o médico fala, nossa, a senhora tem que reduzir o colesterol aos 94 anos. Quer dizer, para aquele corpo, aquilo é o normal. Aquilo é o normal. Ele vive num lugar frio, tem um trabalho adequado para aquilo, ele precisa daquela colesterol para aquele trabalho. Na verdade, o corpo da gente é inteligente, a gente que emburrece ele, né? Um monte de medicação muitas vezes, é verdade. Um monte de medicação que muitas vezes a gente não precisa. Por isso que é importante você ir sempre ao médico, mas percebeu algo que você também fala, puxa, será que é verdade? Busca uma segunda opinião. Nunca é demais isso, as pessoas têm medo de falar isso. Eu vou desconfiar do médico. Não é desconfiar do médico, é saber o que é melhor para você. E quem sabe o que é melhor para você, antes de mais nada, é você mesmo. E aí sim, você com confiança naquele médico, você vai poder chegar a um resultado positivo. Isso vale para qualquer diagnóstico de qualquer doença também. Para qualquer coisa, né? Hoje nós estamos numa carência da medicina da palavra. As consultas fast food, a interferência da alta tecnologia na medicina faz com que muitas vezes o médico não tenha o preparo de ouvir uma mulher nas suas queixas e confunde tudo com hormônios, quando na maioria das vezes... O problema é outro. Por isso que muitas vezes a gente ouve se falar ainda dos médicos de família que estão retornando, médicos que acompanham uma família e sabem qual é o problema daquela família. Nada mais é do que isso, um tempo para conversar com a família, né? E nós que advogamos a feminologia, que é uma nova especialidade da ginecologia. O que era a ginecologia? A ginecologia era cuidar dos órgãos genitais de uma mulher. Útero, ovários, e o resto do corpo, não. De lado, né? De lado. Era para outros médicos. Hoje nós sabemos que uma mulher é um ser em que a entidade feminilidade comanda inclusive os hormônios. Então, uma mulher com desequilíbrio na sua feminilidade tem alterações hormonais. Alterações hormonais desequilibram a feminilidade. Por isso, o médico tem que entender de feminologia além da ginecologia. Vou mostrar o livro para vocês, que a gente falou tanto no livro, não mostrei ainda, A Inteligência Hormonal da Mulher, como o ciclo menstrual pode ser aliado e não inimigo do equilíbrio feminino. É uma leitura muito fácil, viu, gente? Fácil entendimento, não é destinado a médicos, não. É para a mulher mesmo que quer se conhecer, quer, antes de mais nada, saber como funciona o seu corpo, para aí sim, quando chegar ao médico, poder fazer as perguntas ali certas, de acordo com o seu entendimento, né, doutor? Obrigada, queria agradecer demais a sua participação. A gente encontra livrarias e, obviamente, também por site se você compra. Qualquer dúvida que você tenha, você pode ligar pra gente. Doutor Eliezer, volta mais vezes. Eu adorei o papo, lhe espero mais vezes no Mulheres, viu? O prazer foi meu. Obrigada mesmo, viu?